Oi, minha gente! Sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um Pode Dizer, esse encontro semanal que nós temos. Encontro com muita informação, com conteúdo e com convidados pra lá de especiais, com minha parceira Alana Araújo. Tudo bem, Alana? Tudo bem, minha querida? Porque hoje nós estamos coloridíssimas, então tá muito mais que bem, né? Tá mais que melhor da conta. Gente, estamos aqui, talvez vocês conheçam esses rostinhos mais pintados, alguns desses rostinhos, outros nem tanto. Mas vocês estão percebendo como está florida a nossa mesa? Vou começar por ali. Eu vou pedir pra ela falar o nome completo que eu termino. Fala o nome completo. Então, vamos lá. Patrícia Alves da Costa. Ou Patrícia Dawson. Ou simplesmente Patrícia. Maravilhosa! Quem tem bordão tá aqui. Gostou? Vou já chegar aqui. Agora, ao lado dela, com essa boina maravilhosa que tá deixando o nosso cenário ainda mais colorido, Ítalo Lopes ou Caroline, como preferir, porque ela disse que do jeito que chamar tá valendo! E aqui ao meu lado, mulher barbada, porque é simplesmente mulher barbada. Uhul! Hoje eu não vim de mulher, mas vim completamente barbada. Sempre, há 10 anos, é isso? Há 10 anos com essa barba. Ai, meu filho. Vamos procurar uma, né, pra patrocinar, pra tirar, pra ver esse roxinho, hein? Eu ia dizer o nome da marca, porque eu não sei nem como é que diz. Não pode. Como é que é? Lâmina de barbear. Isso. Lâmina de barbear. Vamos começar com as perguntas, né, meu povo? Vamos! Vai, amiga, faz a primeira. Gente, estamos falando deles porque eles vieram de um coletivo que fez história em todo o Brasil. Coletivo As Travestidas. E eu quero saber como que surgiu esse coletivo. Eu sei que foi, acho que em 2003, comecinho. Mas como que vocês entraram nele? Enfim, a história de vocês com o coletivo. Quem começa? A mais antiga, né? A A Ítalo é a mais antiga, né? Então, o coletivo não começou assim em 2003, tipo assim, o Silvério deu início a entrar nesse mundo da travesti, foi em 2002, com o espetáculo dele, enquanto ele convivia lá numa cidadezinha ali em Eusébio, conhecido como Tapuí, que ele tinha essa vivência com travestis, as pessoas de lá, e ele viu como a comunidade tratava as travestis pela manhã e à noite era um outro tratamento, que iam atrás dela para alguns serviços. Aí ele ficou incomodado com isso, junto com o texto do Caio Fernando de Abreu, que é a Dama da Noite, né, o texto. E aí ele foi construir o espetáculo Flor de Dama, que aí começou a ganhar um certo visão, o público começar a assistir, aí ele com isso começou a vir mais pra cidade, frequentar algumas boates, aí viu o show das drag, ele viu que era muito das transformistas, que era muito arte assim, não tinha essa valorização tão grande, aí ele tentou juntar o espetáculo Uma Flor de Dama com esse show de drag. Aí ele começou a convidar os artistas que queriam participar, e aí veio a Verônica, a Alicia Petá, e teve outra, que eu não me lembro o nome. A Samuelita. E a Caroline, como é que entrou nessa história? Ainda não. Aí ele colocou o espetáculo A Dama da Noite, que aí já foi em meados de 2008, no comecinho de 2008, que eles começaram a se apresentar, foram pedir pauta, o José de Alencar deu a pauta pra eles no porão do teatro à meia-noite. A Silvéria ficou louca. Se quiser. Se quiser, meia-noite. hoje é de sexta-feira, meia-noite, no porão do teatro. E aí a Silvéria nunca... Ela sempre bateu de frente com as pessoas que sempre quiseram de alguma forma não abrir espaço. Ela, pô, eu vou fazer, mas não sei como eu vou fazer. Aí veio ela com a ideia dela de fazer, tipo, uma mini festinha no início, oferecer caipirinha pra galera, tarará. E no começo tinha uns shows das drag, aí depois ela introduzia de alguma forma, a personagem dela entrava e virava o espetáculo Uma Flor de Dama. E com isso teve o primeiro mês, que começou assim, começou de repente, foi um boom, que começou a lotar, que a galera começou a voltar pra casa, aí ele foi, agora eu tenho que trazer coisa nova. Aí ele foi abrir o espaço. Quem vir montada, travestis e trans, não paga ingresso. Aí as bichas Todas montadas. Curso dos princípios básicos. Vamos chamar de monstração. É porque o início de tudo era o que tinha pra hoje, né? Ai, amiga, não tenho dinheiro. Vamos se montar, vai dar de graça.
Aí ela Que se marketing. Era o ingresso, né? Aí ela se montava e eu assisti. E nisso foi na primeira sexta, na segunda sexta. Quando foi, ela já tava 2 meses assistindo espetáculo de graça. E o Silvério começou, quem quiser se apresentar também pode. Aí eu olhei pra Isabelle, amiga, vamos se apresentar. E nisso, a gente se apresentou e o Silvério sempre foi muito aberto, foi com isso, como o espetáculo começou a ganhar realmente uma visibilidade muito grande na cena Fortaleza, também no teatro, as pessoas começaram a tentar entender o que é que estava acontecendo. Vai no bando de viado, drag, vestido de mulher, isso não é teatro, o Silvério ainda batendo de frente, não vamos desistir. Aí começou a ganhar muito espaço, aí deram espaço novo pra gente no horário mais nobre, 8 horas, 7 horas, numa salinha maior. E aí o Silvério, e agora, como é que a gente vai trazer o público pra cá? E ele abriu a temporada dos concursos. Aí a gente que já meio que já tava dentro fazendo os espetáculos direto com ele, aí falou assim, olha, bicho, não acho que não vai ter muita inscrição, vocês vão participar do concurso. Na maciota! Deixa abaixo. Aquela coisa tem tu, vai tu mesmo. Aí lá vai eu e a Yasmin, a Isabelle. No concurso até então ainda não tinha a Deidiane. A Isabelle, a Yasmin, a Elana também, vocês vão participar do concurso. E a Fabinha já tava lá na técnica. Aí as principais eram a Alice Petá, a Verônica e a Silvéria, a Gisele Almodóvar. Aí veio nisso, a Patrícia, já que era um horário mais cedo que ela trabalhava no José de Alencar, né? Aí colocaram ela, tipo, pra... Não, deixa que eu contar a minha parte. Deixa ela contar a parte Menina, dela. aí ela começou assim, vai terminar o podcast, que eu postar. vi. Caroline, Só ela vai pelo amor de Deus, deixa a Patrícia simplesmente Patrícia falar a parte dela. Não, porque eu vou dar pra Patrícia, porque quando eu trabalhava, ela já ficou meio que fosse a cuidadora lá. Sempre tem que ficar um funcionário com o povo do espetáculo. Aí ela tava lá. Continua, mulher. E é engraçado eu falar assim sobre isso, porque quando eu... Na realidade, eu trabalhava no teatro desde 2008, né? E aí já via o Silvério fazendo aquela movimentação no teatro e sempre fui muito curiosa e sempre ficava observando e vendo aquelas bichas. Já tinha conhecido a Verônica e a Alice em outro momento, né? Em outro rolê da cidade. Deixa abaixo. Deixa pra lá, essa parte a gente não conta porque o podcast é muito cedo. E aí, eu lembro que quando eu vi aquilo, aí eu me interessei muito, mas tinha muito ainda de um preconceito de mim mesma, né? Ai, não vou participar disso e tal, o povo vai saber. Olha, tinha a questão da gente. minha família. Ai, minha família vai me ver vestida de mulher, isso vai ser um absurdo, não sei o que, não sei o que. Aí eu lembro que eu comecei sendo, tipo, camareira do Silvério. Porque eu tinha acompanhado um grupo de teatro, né? Que era justamente o grupo de São Paulo, né? Do José Celso Martinez. E como eu tinha muito contato com a camareira deles, eu acabei pegando aquele macete. Ai, como é que engoma uma roupa, como é que dobra, como é que organiza na arara. Tudo isso eu fiquei fazendo aquela linha da... Ai, vou aprender isso e em algum momento eu vou praticar. E foi nesse momento que eu pratiquei. E aí eu lembro que ele chegou pra mim e disse assim... Bicho, tu não quer fazer um show, não? Aí eu fiquei, não, bicho, não sei, me vestir de mulher, não sei o quê. Aí eu vi as meninas fazendo, né? E aí, eu acredito que antes eu fui pra Guaramiranga, antes de depois fazer... Não, tu fez um até que ele pediu. Eu lembro que a primeira vez que a Patrícia surgiu foi em Guaramiranga. Que aí eu lembro que pra escolher o nome, um dos nomes era Patrícia Bobo, que a Verônica era Bobo, depois era o Bombom. A Patrícia surgiu dentro A do Patrícia coletivo. surgiu dentro do coletivo, exatamente. Então, assim, a arte, né, foi esse ato revolucionário transformador na minha vida. Assim como a Verônica, assim como a Alice, assim como a Yasmin, a Isabelle, né? A construção dessa identidade de gênero, né, das meninas trans do coletivo se deve muito ao coletivo. E aí eu lembro que quando a gente foi pra Guaramiranga, eu pedi emprestado uma coisa a uma peruca a outro. A maquiagem não era do tom da minha pele, ou seja, era uma palhaçada de verdade, né? Tem até uma coisa muito engraçada, que eu acho que a Alice, inclusive, mandou essa foto, que a gente viajou pra Juazeiro, e aí a gente tinha mania de se... Macaco pau da outra. A gente se marcava porque a gente achava que tava suado e toda a maquiagem já tinha saído. Mulher, eu fui inventar de usar o da Yasmin. A Yasmin indígena, mas usava um Tropicana médio, que era um pó de uma marca que não pode ser mencionada.
Eu só sei Depende, que- né? Se ela quiser patrocinar a gente. Ai, a gente fala do Tropicana, né? Ai, eu lembro que tal hora já de madrugada, assim, com flash você não catava. Mas Bicho, se tiver essa se foto... tiver- tem, mas jamais. Amor! Eu celular, mas não Deixa mostra. que eu tenho. Olha, Tu a tem gente essa. precisa E mostrar esse aí, momento. Alana e Lívia, quando. Aí as bichas foram, ai, vamos tirar a foto, ok? E eu muito faceira, tá? Mulher, quando eu vi a foto, eu tava. Teatro Elizabetano. Sim, Rainha Elizabeth I. Aí pronto, aí pegou o apelido de Rainha Elizabeth. Mano, na hora da cara da Rainha Elizabeth. E tudo eu só sei que durante anos eu fui xoxada. Na Isabela ainda tava menos pior, mas eu tava uma coisa assim. Oh, meu Deus. Era branca misturada com cinza, assim, não tinha um tom certo, né? E aí, voltando pra essa questão da primeira apresentação em Guaramiranga, eu lembro que foi algo assim muito. Eu acho que mágico, eu acho que único, porque além da apresentação, nesse momento eu também fiquei com carinha, né? E aí eu lembro que na época tinha uma outra integrante que ela não atuava, mas ela participava ali como a nossa garçonete, que era a Leite Cromada, né, que faleceu. E aí ela chegou pra mim assim, bicho, aquele bofe tá afim de ficar com a senhora e tudo. E aí quando eu fiquei com ele, veio uma coisa automaticamente na minha cabeça, que eu assim, é isso que eu sou, sabe? É essa imagem que eu sou. Eu não sou essa imagem que diariamente eu tô apresentando pra sociedade. Eu sou de fato Patrícia, não sou essa outra coisa. Aí foi a partir daí então que veio toda essa, né, essa... E você agarrou a Patrícia com Sim, unhas e dentes agarrei na com tela. unhas e dentes e... Bom, Isso, não, terminar. minha nossa senhora, a gente vai ter que dar uma circulada nessa mesa. Isso até então, ainda não era o coletivo As Travestidas, era o parque de teatro. Aí com isso, aí quando teve essa viagem pra gente ir pra Guaramiranga, isso verá, eu vou começar a escrever esse projeto nos festivais. E aí, lá na ficha de inscrição, aí tinha que botar um nome. Aí ele não queria botar parque de teatro, porque já não era mais parque de teatro. Os integrantes já não eram. Já era de Fortaleza, já não era mais... O parque era um grupo desse interior, era. Sim. Aí, na mesma época, teve o espetáculo dos Zé Celso, que era Exatamente. Dionísio. Mas que ainda ficou existindo, né? Esse grupo lá no Aquiraz com ele dirigindo. E aí, com essa idade de Dionisicas, não sei o que, vai ser As Travestidas, que o povo já chama a gente tudo de traveco, travesti, não sei o que, aí As Travestidas. Show de Muito bola. bem. Seguindo pro da outra ponta. Eu tô escutando aqui bem caladinho. Então, Antes da gente babado. percorrer, né, essa história, porque a gente vai já falar desse percurso pela arte de vocês, música, atuação e tal, mas já que as meninas falaram da parte de como elas entraram, vamos também explicar como é que você iniciou, né? Querendo ou não, eu acho que eu entrei também nessa mesma época, assim, porque eu era a pessoa que acompanhava as travestidas em todas as peças. Quando tinha... Sem ser travestida? Sem Como ser travestidas. Na época do Porão, eu não tinha idade pra ir pra peça, né? Fui durante bastante tempo a novinha do grupo, mas os anos se passaram, eu não sou tão novinha, mas durante o tempo eu era a novinha do grupo. Enfim, e aí eu ia muito, tipo, nessa época do BNB, a gente tinha que fazer fila de 3, 4 horas pra ver elas. Tipo assim, se a peça tinha 2 horas da tarde, 4 horas e 7 horas, você tinha que chegar às 2 pra pegar o ingresso das 7. Porque desde 8 da manhã tinha gente lá esperando o teatro. Gente, as travestidas já era uma loucura naquela época, assim. Não tinha, eu acho que não tinha a dimensão nacional que teve, né, nos últimos anos, mas na época já era uma loucura pra conseguir o ingresso. E eu era essa pessoa que ia, e aí se eu conseguia o ingresso das 7, eu conseguia o ingresso das 2 da tarde do outro dia, porque eu precisava assistir várias vezes. E eu acompanhei durante muito tempo enquanto fã. E aí eu tentei trabalhar com o Silvério várias vezes ali, queria muito ser dirigido pelo Silvério. Fiz um espetáculo na época chamado Transviado, que era um espetáculo muito inspirado no trabalho das meninas, assim, que eu consegui apresentar pro Silvério algumas vezes. A gente teve esse contato, mas nunca dava certo. Eu fiz um curso que o Silvério era pra ser diretor do curso, e o Silvério teve que fazer um espetáculo e não conseguiu dirigir. Eu falei, bicha, essa bicha não vai me dirigir por nada. E aí um dia ele tava... Não vai rolar esse contrato. Esse contrato aí, não. E aí ele tava montando o Quem Tem Medo de Travesti, que era um projeto muito antigo, que era ele, o Jesuíta e o Fabinho Vieira, que eles iam fazer os 3. Há muito antes disso, eu entrei em 2015, eu acho que em 2009, 2010 já tinha esse projeto.
E aí o Silvério precisava de atores e um amigo meu, que é muito amigo do Silvério, o Andrei, me indicou. E aí a gente não teve um teste, mas teve aquele momento de um mês da gente sentir o que era. Eu já conhecia a maioria das meninas e, tipo, a gente se deu super bem logo de cara. E aí eu fui pra fazer esse espetáculo. Aí um dia a gente tava numa reunião de pauta que a gente alugou. Vamos chamar de casa de praia. Vamos chamar aqui casa de praia, deixa abaixo. Gente, mas era uma casa de praia, de verdade. Era. É como se fosse. E aí a gente... Uma chácara. Uma chácara, ok. Que era as reuniões, a gente fazia as reuniões como grandes confraternizações pra decidir o que aqui ia ser o outro ano. Sim. E aí aparece lá, a Barbada vai ser... Não me chamava de Barbada, né? Aparece Rodrigo e não sei o quê. E aí nessa reunião a gente tinha uma temporada de cabaré, que eu não fazia parte, eu era ator do Quem Tem Medo de Travesti. E aí o Silvério, mulher, você quer se apresentar? Não? Eu falei, eu quero. E eu não tinha nada. Eu não tinha um cílio, eu não tinha uma meia, eu não tinha uma calcinha. Mas, com muita sorte, eu tenho uma mãe que sempre me abraçou no teatro. Eu faço teatro desde criança, então ela já sabia que ia ser minha profissão pra vida, né? Então ela já foi logo tirando as coisas que ela tinha. Eu já fui ligando pras meninas. Ela me deu a primeira grana pra comprar maquiagem. Eu acho que eu tinha 22, 23 anos. Então eu não fazia uma grana ainda pra... Porque é caro pra caralho isso, né? Sim. E aí... Eu fiz minha primeira apresentação, assim, e o que é mais louco, assim, as travestidas já eram as travestidas. Eu não entrei pra fazer parte de um grupo que tava começando. Eu tava um grupo, uma carreira, com as meninas com potência, com força, que eu já admirava há muito tempo, né? E aí eu tava super nervosa, cantei ao vivo, foi me tremer do começo até o fim. E aí a Deidiane olhou pra mim e aí falou assim, e com vocês a nossa nova integrante... Bicho, como é teu nome? Meu pai. Bicho, eu não tenho nome. Aí eu falei, jura? bicho, vai Mulher Barbada. Eu já tinha banda na época, né? E eu mantive a barba por causa da banda. Eu já conheci outras drags barbadas que eu achava incrível. Eu falei, deixa a Mulher Barbada. Ela falou, mulher, isso é meu ó. Falei, deixa mais agora. E era já assim, a plateia aqui, sério. Discutindo naquele momento. Mulher Barbada! E aí terminou assim, Ai, era meu esse Deus, nome. E aí ficou, ai, mulher, depois a gente pensa. Eu também escolhi o nome Patrícia foi numa situação bem doida, assim. Bem no meio da história. Patrícia Bombom. Eu lembro, eu lhe conheço de Patrícia Bombom. E aí os promoters, depois disso, eu não consegui mais mudar, porque já era apresentação atrás de apresentação. Foi escolher o nome do cartaz pra estreia do espetáculo novo, eu boto a Mulher Barbada, eu fui botando. Mas os promoters da cidade falavam, esse nome não dá pra vender, eu não tenho como colocar num cartaz Mulher Barbada, esse não é um nome de atração. E eu ouvi isso algumas vezes, né? E aí teve um dia que a Silvéria falou assim, você não vai mais mudar. O cartaz já foi impresso, tem banner, você não vai mais mudar o nome. E aí... É, porque tem a ligação também, tipo, circense, né? Tem a Mulher Barbada no circo, aí talvez as pessoas se confundissem, era por isso que... Eu acho que é porque não é um nome próprio. As pessoas esperam um nome próprio de uma drag queen, né? No Brasil é muito comum que seja um nome próprio em inglês, né? Sim. Tanto que a gente tem muitos nomes em inglês ou francês, enfim, né? É muito comum, é muito comum. Mas lá fora, esses nomes que não são nomes próprios, eles são bem comuns, né? Tipo The Fame, que é a fama. É o nome de uma drag que é bem famosa, inclusive, né? Então, super casa. E aí eu achei que esse nome, apesar de tudo, ele era autoexplicativo, assim. Eu acho que ele é na cara, ele é dado. E a Mulher Barbada é isso. E você, inclusive, se apropriou e não quer que chame de nada, nenhum momento, não. Outra coisa. Não é meu nome social, mas é meu nome artístico, me contrata. @Mulher Barbada. Ela faz o marketing dela. Agora, gente, uma curiosidade. Vocês dançam, cantam e atuam? Menina, acho que tem uma coisa. As pessoas às vezes pensam na performance drag como uma coisa da RuPaul, né? Sendo que a gente faz a performance de teatro há muito mais tempo do que a RuPaul tá na televisão, como a gente já viu outras drags fazendo por muito mais anos, né? Nós temos drags tão antigas quanto a RuPaul ativas hoje no Brasil, né? Salete Campari, Silvete Montilla. Mas a drag meio que escolhe uma especialidade, né? Sim. Assim, a drag vem, e não só numa especialidade, tipo, a Patrícia dubla, mas a Patrícia dubla muitas vezes música brasileira, assim, ela é conhecida por fazer música brasileira, né? Eu canto, eu sou péssima dublando, eu não dublo porque dublar é menor, não, eu não dublo porque dublar é muito difícil, você convencer uma plateia só mexendo a sua boca e seu corpo, assim, né? De que você que tá cantando, aquela mágica, assim. É porque dublar é atuar, né? Para além de tudo, né? E tem a questão do tempo também, né? Da fala. A primeira vez que eu vi a Alicia Pietá dublando, assim, eu chorei horrores, assim. Eu lembro que foi uma música da Celine Dion, não vou lembrar agora qual a música, assim, mas... Ou era Lara Fábia? Era Lara Fábia. Sim. Ela fazia uma música da Lara Fábia dificílima. E era absurdo, assim, das pessoas se perguntarem se ela tá cantando ou não, assim. Da galera ficar meio... Porque existe uma coisa muito, assim, de
de técnica também, mas a gente entendia na dublagem. Eu lembro muito bem que eu tinha essas conversas com a Alicia, né? E ela dizia assim, é importante a gente entender o que a letra quer passar e é muito importante também a gente se ligar na tradução, porque isso ajudava muito na construção, né, da dublagem. E aí, assim, tinha esse momento de ir da frente do espelho, de ficar dublando pra frente do espelho, ficar treinando. Então, assim, não deixa de ser um processo, né, de criação, como a gente faz pra qualquer personagem, entende? Quando a gente fala que é um coletivo de artes e que cada uma tem, assim, é melhor em uma coisa, que eu acho que não dá nem pra dizer que é só uma coisa, porque, assim, querendo ou não, você canta, mas você também atua, não tem como, né? A arte, eu acho que ela é muito interligada. Eu acho que você se coloca muito, Patrícia, com a questão da atuação, né? Eu acho que é a tua paixão, inclusive tem na descrição das tuas redes sociais, você coloca, né, que é atriz. Isso é muito mais forte em você, talvez, né? Inclusive, assim, quando a gente fala sobre essa questão, tipo, no coletivo existem pessoas que têm aptidões pra... Tipo, Mulher Barbada tem essa aptidão pro canto. Ela tem técnica, ela entende, né? Em um dos espetáculos da gente, a gente canta. Eu não tenho a técnica do canto, tipo, eu não tenho essa coisa que ela, como cantora, tem, como a Verônica, como cantora, tem. Mas eu acredito muito no meu potencial enquanto emoção. Sim. E aí, quando eu canto, eu trago isso, né? E aí, quando você fala assim, eu choro ao ver a Alicia dublando isso porque eu sinto isso. Então, eu acredito que por mais que eu não tenha a técnica em si, o fato de colocar essa emoção, né, e de trazer isso, convença, sabe? E no Quem Tem Medo de Travesti mesmo, eu tenho uns números musicais mais difíceis, vocais absurdos, cantora, mas o momento que todo mundo chora é quando a Patrícia canta pequeno, do tamanho certo, desafina no lugar certo, que é pra só a lágrima vir assim. Sim, aí todo mundo chora junto, ela desafina só pra lágrima. Então vocês sempre foram muito livres pra desenvolver as aptidões de vocês dentro do coletivo. Sim, no próprio bloco, Sim, todas dançam no bloco. E uma coisa assim, a direção do coletivo, ela sempre entendia isso, sabe? Ela entendia que existia um ponto até a gente poderia ir, entende? E aí ela Silvério sempre desenvolveu essas potencialidades com a gente, né? Eles sabiam onde cada uma iria tocar ou brilhar, né? Então, assim, ele conseguia enxergar essas potencialidades e conseguia distribuir isso muito bem, para que cada uma tivesse justamente esse seu momento de brilho, né? De explosão, digamos. De pensar, por exemplo, como a Deidiane Piaf é uma comediante incrível, né? Uma das melhores que a gente tem no Ceará. E aí, quando a Deidiane tinha um momento dela, assim, principal dela contar a história dela, de guiar a história, o Silvério sabia muito bem colocar a gente como escadas da Deidiane. Porque a Deidiane tirava onda com a nossa cara, a gente preparava as piadas da Deidiane. Então, não só usar a habilidade da Deidiane, mas a gente também saber frequentar a habilidade. Eu não sou uma drag necessariamente engraçada, assim, né? Apesar de eu gostar muito de comédia, mas não é a coisa assim que as pessoas não pensam a Mulher Barbada como uma figura engraçada, obviamente. Não é com que eu vou ganhar meu pão, né? Mas quando a gente é colocada na cena, todas elas têm que chegar junto. A senhora é cantora, viu? Não tem como, viu? Daqui a pouco vamos explorar esse gogó. Agora, Caroline, me diz uma coisa. Tem gente que não sabe que As Travestidas acabou e tem gente que não aceita. Como é isso pra vocês? Eu acho que ela não, pra mim também não acabou. Acho que elas tiraram férias. Férias prolongadas. 10 anos. Vai fazer a reunião daqui em breve, a Rota. Mas eu acho que As Travestidas, ela deixou um legado. Eu não sei nem o que dizer, assim, porque realmente... Muita gente pede pra vocês voltarem. A gente manda mensagem, inclusive esses dias até eu recebi uma mensagem no privado perguntando, e aí... Acabou mesmo. É isso. A gente tá de férias, porque cada um tá seguindo seus projetos, estão fazendo seus filmes, suas séries. Eu tava conversando... Pode dizer que nós vamos começar uma campanha agora pra aquelas, né? Hashtag vamos volta parar com travestidas. Mas assim, só falando um pouco sobre isso que o Ítalo fala, e mais cedo, né, a gente tinha conversado, quando a gente realmente teve uma reunião e decidimos que queríamos dar esse tempo, né, nas travestidas.
eu fui uma das pessoas que mais achei doloroso também, né? Mas só que depois do tempo eu também entendi que tudo tem seu ciclo. E eu entendo que o coletivo, ele cumpriu um papel. Eu vejo muito nesse sentido, sabe? Mas você acha que o ciclo fechou realmente? Alan, eu não posso dizer com certeza, como eu conversei, assim, eu acho que ele pode se configurar numa nova conjuntura, assim, novas pessoas, se reinventar, né? Às vezes eu até brinco dizendo assim, nós somos as ex-Spice Girls de Fortaleza, as ex-Ruges, aí a gente faz aquela coisa RuPaul. A gente faz aquela coisa RuPaul Reunited, aí conta as histórias engraçadas, enfim. Mas, como o Ítalo fala desse legado e tudo, é muito gratificante, porque assim, a gente chega em lugares, as pessoas sempre vão lembrar, sabe? Assim, já teve momentos de eu chegar no shopping, a pessoa ficar... Ai, tu é das travestidas, né? Sim, sim. Outro dia eu tava na parada de ônibus esperando, e o menino olhando e eu jurando que era uma paquera. Eu já toda me botando, já... Toda no charme. Aí ele chegou perto, olhou nos meus olhos e disse... Aí tu sim. Tu é das travestidas, né? Aí eu... Sou. Já aconteceu com uma amiga nossa, dela tá já chegando aqui no beijo, e o boy... Não, ela deu o beijo, aí o boy soltou do beijo e falou assim... For all those... Eu achei chique no nível. Gente. Porque é o carinho com a humilhação, com a piada. Gente, e falando desses anos aí, né? Muitos anos de coletivo. Era uma família? Como é que vocês... Vamos aos bastidores. Vamos falar dos bastidores. Vários tiveram algumas formações diferentes, né? Então, como é que era a relação de vocês? Eu já quis bater em uma delas. Eu já apanhei de uma delas. Ô, amiga, conta, por favor. Não, foi, Inéditas. assim, a gente fez uma turnê, a última turnê das travestidas, na realidade, né? Que a gente fez Nordeste, fez Norte e Nordeste, depois fomos pro Rio, né? Pra temporada. E aí a gente foi morar todas num apartamento. Em Copacabana, muito fino. Uau. Na Atlântica. Na Atlântica. Na Atlântica, pois tá aí, chique Quantas mesmo. eram o quê? Quantas no mesmo apartamento? 6. Não. Eram 7. Fabinha, Denis, eram 3 no meu quarto. Tu e Verônica. 5, 6, 7. Qual era a montagem de vocês lá no... Era o Quem Tem Medo de Travesti. E às sextas a gente fazia o cabaré num outro espaço. E aí eu lembro que, assim, é muito difícil, né? Por mais que a gente tenha o momento de se adorar e tudo, mas assim, estávamos morando de fato, né? Numa casa. E aí essa integrante, né? Não vou citar nomes. Ela tinha uma certa desorganização. E aí eu sou virginiana. Ah, bebê. Ah, eu sei que nesse dia... Quer dizer, eu era a que mais conseguia confronto com as pessoas. Porque primeiro uma queria reclamar de uma coisa e não tinha coragem de dizer. Aí queria me usar como pombo correio. Mas a Patrícia era Aí eu dizia assim, por que você não fala? Por que eu que tenho que falar? Ah, vai falar você, eu não vou falar nada não. Aí a outra foi porque ela desorganizou alguma coisa e falou alguma coisa comigo assim, eu vou tacar essa chinela em você. E aí ela disse assim, e como foi que ela falou? Você vai bater em mim mesmo, nós somos nós. Pegou o sentimento. Você não pode bater porque nós somos irmãs. Aí... Ai, pronto, acabou a gargalhada. Aí eu me senti como aquela mãe que recebe aquela palavra doce do filho e a chinela caiu. Caiu por E terra. não teve a chinelada, mas como toda família, A gente sim. cuidava das outras, cozinhava, acordava quando a outra tava atrasada, amiga, ó, quando elas tinham os compromissos. É família, o que acontece dentro da E sua aí, casa. assim, você tá tem coisa... estressada, briga. E tem uma coisa muito bonita, por exemplo. Foi o primeiro momento que eu acho que tu pode falar muito melhor sobre isso, e que tu relatava muito, né, nessa convivência da gente, do teu contato com a Verônica. Quando eu era muito fã da Verônica, né? Por causa da música e do rock. E quando a gente foi trabalhar juntas por causa do Quem Tem Medo de Travesti, ela ficou 7, 8 meses aqui, né? Assim, foi uma temporada... Um pouco mais, talvez. Mas uma temporada muito rápida, assim, né? E aí ela virou minha irmã, e aí do nada, pum, viajou pra São Paulo. E a gente voltou a se ver, sei lá, 1 ano depois, durante 5 dias. Depois mais 1 ano depois, durante 1 semana. E ficou isso. E aí, na temporada dessa Norte e Nordeste, né? Foi uma viagem pra gente ficar nos quartos de hotel. A gente preferiu ficar sempre com as mesmas pessoas, que é pra já saber como lidar umas com as outras, né? E no Rio de Janeiro eu acabei ficando com a Verônica no quarto. E a gente tinha uma parceria muito grande, porque a gente, além de estar fazendo o espetáculo, a gente estava com um outro projeto lá, chamado Olhos Coloridos, que a gente estava para arrecadação de dinheiro da nossa temporada, né? Então a gente ainda tinha outros ensaios juntas.
E acabou que a gente criou uma parceria assim, que hoje a gente se chama de marida. Ela me chama de marida e eu chamo ela de marida também, né? Porque nós somos pessoas muito diferentes. Meu Deus, como Verônica é desorganizada. Jesus, Deus mantenha. E aí... Mas a gente se ajudava em níveis, assim... Porque eu tava em... É isso, né? Eu fui louca. Além de tudo isso que eu tava fazendo, duas temporadas com as Travestidas, um show, eu me meti a fazer um musical lá no Rio de Janeiro, que eu entrei numa audição, eu passei e aí eu tinha que me virar em 10, né? E eu tinha ensaio todos os dias. Então a Verônica e a Caroline também, que virou minha madrinha, né? A Caroline é que deixava minha comida já congelada. Sua comida. Chegava assim, a sua comida na geladeira. A Caroline era a nossa cozinheira. Era mãe. Que alimentava as Cuidado. filhas. Ai, que lindo. Ela é quieta assim, mas ela chegava lá já deixando tudo no canto certo. Eu separei a tua sem lactose. Que tinha uma que não... A gente... Ela é fofa. Ela é fofa. Ela fazia com raiva, mas era... Eu separei a tua com lactose aqui. Gente, olha, é muito engraçado ver essa questão de... Vocês são múltiplas, diversas e cada uma tem projetos que são na frente das câmeras, né? Projetos / trabalhos por trás das câmeras. E algumas despontaram no cenário nacional. Como é que fica isso? Existe uma torcida? Existe... sendo bem sincera, colocando... né, o coração aberto mesmo. Ou existe assim, poxa, todo mundo queria estar lá, ou não, mereceu estar ali. Como é que vocês lidam, assim, com o sucesso uma das outras? Como é que vocês se abraçam, se ajudam? Como é que funciona isso na cabeça de vocês? A arte no Brasil é muito difícil, né? Pra quem... Então, pra mim, eu pessoalmente, eu fico muito feliz quando eu vejo minhas irmãs que a gente começou praticamente assim. Conseguir viver só disso, né? Viver só disso e tá aí tendo uma visão nacional, tendo trabalhos da televisão, que praticamente quando a gente começa na arte, o sonho é sempre alto, né? Com o tempo você vai ver que o alto vai demorar você subir as escadas. Então, quando a gente vê, de repente, que tá a nossa amiga Silvério, jesuíta, que também fez parte do grupo bem no iniciozinho, e aí tá aí na televisão. Aí Monique Frazão. A Monique Frazão. A Dediane também, que despontou também, fez alguns... a Verônica, que tá no cenário musical. E que recentemente ganhou um prêmio. Melhor atriz da Bibi Ferreira. Eu fico muito feliz. A Barbada, que tá começando a crescer cada vez mais com a cena musical aí. A vontade de sair puxando umas às outras, isso? Essa semana, quando eu vi o prêmio do Bibi Ferreira pra Verônica, né, de melhor atriz revelação de musicais, eu ganhei junto o prêmio, assim. Eu chorei horrores. E ela ganhou com o Gota d'Água, né? Ela ganhou... Não, ela ganhou, tô falando assim, ela ganhou com o Brenda, mas ela mencionou ela recebeu o o prêmio com que é o texto do nosso espetáculo. Que era o último texto, Quem Tem Medo, que é um texto pra mim de irmandade, é um texto que a gente segura as mãos. Quantas vezes a gente já não chorou ela falando aquele texto, a gente debaixo daquelas máscaras, tempo de morrer sufocada e chorando, assim. Era tão importante pra gente aquele texto, naquele contexto que a gente foi construída, e ver a Verônica, alguns anos depois, ganhando um prêmio e recebendo um prêmio com esse texto, era só eu... eu dei um áudio pra ela e... Sim. Isso é tudo teu no Brasil. Pra mim, particularmente, assim, esse prêmio ele foi muito importante, porque como eu falei no início, né? A construção de tanto minha como das meninas, né? Foi dentro do coletivo. Então, vendo a Verônica ganhando um prêmio desse com a mulher travesti, que ela se intitula, sabe? E ter vivenciado todo esse processo junto com ela, assim, nossa, quando eu soube, assim, vem um filme na cabeça. Sabe, assim, de tudo que a gente viveu, e a gente sabe o quanto é difícil, né, uma travesti como atriz ocupar esse lugar, fazer um trabalho no audiovisual ou no teatro sem necessariamente estar interpretando esses papéis, porque a gente pode fazer tudo, a gente pode estar de trás da câmera, a gente pode estar roteirizando, a gente pode estar dirigindo. Então, particularmente para mim, assim, né, como o Rodrigo também fala, assim, é uma conquista um pouco nossa também. E nossa, que ela ganha o mundo, que eu ganho o mundo, que as bichas ganham o mundo. E é isso. Até porque quando eu vejo assim, né? Eu tenho muito contato com o Silvério ainda, né? E quando eu vejo, por exemplo, o Silvério na novela, fazendo o Pantanal, assim, a maior novela... Eu lembro da gente tentando fechar a porta daquele carro velho do pai dele. Se liga? Da gente tentando fechar aquela porta que tinha que andar segurando, que o carro... Vocês nem lembro se tinha placa, não posso falar aqui agora, senão a é presa. Mas... A gente soube de várias histórias. A Patrícia tá naquelas histórias. Das quentes das calçadas. Tu acha na mudança, Patrícia? Nossa Tu acha na mudança?
criança, não foi, Patrícia? Deus, nunca mais. Nove nas escadas. Ainda bem que agora que ela mora aqui em Fortaleza, ela mora longe, né? Não mora mais sobra em mais Fortaleza. Não precisará mais de mim pra ajudar em mudança. Porque, ai, que sofrimento, meu Deus. E aí, é disso que eu lembro, assim, sabe? Eu lembro dessa construção de muito tempo atrás e que faz todo sentido, assim. A própria Deidiane, sabe? Quando eu penso na Deidiane de 5, 6 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar muito com ela, assim, dela empilhando caixa debaixo de um guarda-roupa pra conseguir caber as coisas dela. E hoje tendo a própria casa, vivendo do trabalho E dela. que era um sem dilema medo. pra ela, né? Se desvincular da família, porque assim, na época ela era... Eu acredito que ainda seja, né? Era... O homem da casa, digamos assim, Arrimo de família, né? né? A renda de família. E aí a gente conversava muito com ela, e Silvério principalmente conversava. Ah, mas você tem que tomar rumo na sua vida. Porque ela era do tipo de sair até pra uma baladinha com a gente assim. Ai, mulher, tem que ir embora. Do tudo ela fala assim, né? Ai, mulher não vou dormir. Mulher dorme na casa. Não, mulher, não vou dormir. Eu só consigo dormir na minha. Ela toda cheia de milindre. E hoje, assim, independente, né? Fazendo as coisas dela, morando aqui. A gente fala como ela fosse bem novinha. É. Sabe? Já chegando nos 40. Né? A mulher canta orgulho. É a pele, né? A pele de quem faz skincare. Os patrocínios, os arrobas. Os arrobas. Ela recebe skincare. E, gente, falar um pouquinho também, a Alana começou, dos projetos pessoais de vocês. Música, atuando também, você também atuando. Conta pra gente um pouquinho dos projetos de vocês hoje em dia. O que vocês estão fazendo? Eu tô louca, assim, com a música. Tô no processo de gravação do meu primeiro EP, né? Primeiro álbum de estúdio. Isso vai ser, assim, um negócio que é um processo que eu não esperava. Eu tô trabalhando há tanto tempo nisso, assim, agora que eu tô nele, assim, todo dia a gente vai gravar uma coisa nova, eu fico, vou gravar um negócio novo. E tá sendo um processo massa, assim, eu tô fazendo uma coisa completamente diferente do que as pessoas já viram da Barbada, o que dá medo, mas me dá muita vontade de mostrar logo tudo, sabe? E tô também com um novo projeto, né? Eu tô fazendo o Bloco Mambembe agora com a Luana. E aí isso tá começando a crescer mais, assim. Eu vou abrir o show da Pablo Vittar, né? Dia 15. Eu não sei se Hoje tá aí. se pode dizer, vai sair quando? Vai sair depois, amigo, mas a gente vai falar. Eu que já estava. arrasou. Foi lindo, gente. Vocês viram. O que vocês fazem da minha fantasia, gente? Responde aí nos comentários. Então tá sendo um Coloca nos processo. comentários, né? Fiquei bonita. Quem maquiou foi o Matheus Fontinelli. Enfim, tá sendo um processo bacana, assim, porque eu tô tentando colher os frutos que eu plantei tanto assim com as travestidas, sabe? Eu sei que o que as travestidas me proporcionaram, assim, pode me levar pra muitos lugares, assim. E que bom que eu tô escolhendo a música e tô conseguindo trabalhar com ela, né? Viver dela, assim. Mas tá sendo muito massa. Vocês, meninas. Bom, então, assim, eu acabei indo pra outra área, digamos, né? Assim. E também tô muito feliz no que eu tô fazendo agora, porque eu não deixo de fazer minha arte. Então, assim, que bom que eu consigo conciliar as duas coisas, né? Porque eu acredito muito que quem é artista não deixa de ser artista e não consegue se desvincular, né, disso. E aí, os projetos que eu tenho, assim, eu tenho, né, atuado muito no audiovisual. Tem um filme que vai estrear agora no Cine Ceará, que é um filme de um diretor cearense. Também estou indo para o Rio de Janeiro para a estreia de um filme nacional que eu fiz, que teve uma estreia na Alemanha. E aí vai ter uma estreia agora nacional no Festival do Rio. Rio eu tô voltando, tá? Fale com o Wanda que ela disse que tá morrendo de saudade. Sim, e assim, eu fico muito feliz por isso, porque, como eu falei, eu acredito muito na minha potência, eu acredito muito, assim, na arte que eu faço. E ter feito esses trabalhos... A minha paixão é a arte, sabe? Assim, como um todo. Mas fico muito feliz, assim, de ter feito esses trabalhos há um certo tempo. E a sensação que eu tenho, assim, parece que tô gerando, né? Agora vai nascer, né? Essa sensação que todo artista tem, ou de estrear uma peça de teatro, ou de estrear um filme. E aí eu tô muito feliz por isso. Ainda tem alguns outros filmes que Fala o nome do que vai... Daqui você vai pra... O do Rio de Janeiro é o filme Paloma, que é um filme de um diretor pernambucano chamado Marcelo Gomes. Esse filme, né, conta a história de uma travesti que quer casar na igreja, ela pede uma autorização ao padre, acaba não rolando, mas ela acaba se casando. Então, assim, é uma história bem necessária, eu digo, né, assim, pro cinema. É preciso que nossas histórias também sejam, né, mostradas.
a não ser só o que se mostra de tragédia, né? O que costumam sempre estar falando ou mostrando sobre nossas vidas. Então é uma história bem bonita, bem tocante. Eu tô super ansiosa para chegar nesse Rio de Janeiro. Também para ver esse filme, porque eu acredito muito na beleza. Os produtores já me passaram algumas coisas, mas... Você chegou a ver? Não vi nada. E aí, o outro filme do diretor cearense é A Filha do Palhaço, né? É uma participação pequena, mas não deixa de ser importante. E é isso. Então, assim, à medida do possível, o que for dando pra encaixar, a gente vai se jogando, vai fazendo, né? É isso. E você? Eu fico fazendo testes e testes. Não, eu sou DJ. Olha! Toco na noite, bato palma pra galera. Que foi uma coisa que surgiu com as travestidas também, nas festas que a gente fazia, das né? travestidas, senti a necessidade de ter algo. Eu me joguei, já gostava de música, de tocar. E continuei. Também atuo, sou um dos cast agora principais, que eu recebi a notícia agora no final de semana. Dos Palma! Agora ela tem emprego fixo, gente. Olha! No YouTube. Eu trabalho agora junto com a Dina Moraes, já em 2 séries dela. Ela assina a carteira de trabalho? Pode deixar currículo. Audiovisual. PJ, né? Audiovisual, as diárias, né? Que elas são pagas. Isso. Gente, quando eu fazer uma introdução, é uma fala que eu acho que é muito necessária. Quando eu perguntei, né, voltando um pouquinho à minha pergunta anterior, se vocês realmente vibravam muito, a gente sabe que, né, na arte existe a questão da rivalidade, né, mas assim, quando a gente fala de trans, travestis, a gente tenta não reduzir vocês a essa pauta de militância, porque é muito cansativo, tá toda hora militando na mesma coisa, né? A gente quer falar de pizza, de futebol, de outras coisas, né? Pessoas pretas, pessoas trans, as minorias, as maiorias, né? E aí é muito difícil estar falando disso. Mas quando a gente sabe a dor da outra, a luta da outra, é impossível você não torcer, né? A favor e querer que se dê bem, porque você sabe exatamente o que aquela pessoa passa. Como é que é essa questão... E aí eu já pergunto, ainda hoje, gente, a gente falar de preconceito. Como é que é isso, hein? Assim, dá pra acreditar? Como é que, sabe, não só na arte, mas pegar um ônibus, de as pessoas ficarem olhando atravessados. E como é que é essa vivência, hein? Engraçado que eu não tinha... Eu sabia que eu vivia numa bolha, mas eu não tinha noção de quão fechada essa minha bolha era, né? Por causa da pandemia, e muitos de nós ficamos sem trabalho, né? Eu fui trabalhar com publicidade. Eu trabalhei em agência de publicidade durante 2 anos. Desde que começou a pandemia, eu ainda trabalho com publicidade, né? Mas agora como freelancer. Mas eu trabalhei dentro de uma agência mesmo, no dia a dia da agência. E aí foi que eu descobri... Porque assim, aí eu furei uma bolha, não tava trabalhando com a militância, E é doloroso, né? isso, né? E mesmo viajando no Brasil, a gente viajava no Brasil com as travestis da cidade. A gente viajava no Brasil com as drags das cidades. Elas levavam pros lugares das bolhas delas, né? Então, tipo, apesar de eu, por exemplo, São Paulo, a gente sempre sofre um pouco de uma homofobia e transfobia que eu não esperava, assim, das pessoas me cutucarem e gritarem na rua, ó, viado, assim, é uma coisa que eu não tenho experiência aqui no Ceará, né? Mas lá eu vivi muito isso. Mas ainda assim é leve comparado à transfobia diária, ao racismo diário que a gente vê nessas pessoas das grandes empresas. Meu Deus, pode me processar? Pode, né? Mas fica tranquilo. Porque, assim, é de um nível que é do dia a dia, que eu não esperava. Uma coisa é quando a gente tá no nosso meio, que a gente escuta de uma amiga um racismo, que a gente fica, ei, amiga, e aí a gente tem uma conversa. Outra coisa é quando é todo dia, é quando a gente escuta de uma pessoa, não, é que essa menina é muito escura pra essa foto. Nossa, era uma coisa assim, quando eu ouvi a primeira vez isso, e a minha sorte é que eu trabalhei numa agência que lutava contra isso. Mas é porque a bolha se protege, né? Então, assim, você sai eu ainda trabalhei numa agência que ainda lutava contra isso, que ainda conseguia... Não, mas é porque ela combina mais com esse produto, é ela mesmo. E aí a gente conseguia convencer, sabe? Mas era isso, de sair da bolha pra ouvir isso. E aí eu percebi o quanto a gente não evoluiu, o quanto a gente não foi tão pra frente assim. Quanto a gente pensou que tinha ido pra frente, mas tinha uma galera tentando puxar pra trás e que consegue até hoje, né? Puxar nossos cabelos, puxar nossas pernas, puxar nosso juízo. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo quão mais fortes nós ficamos nessa batalha, nessa luta, né? Eu acho que quantas vezes eu não ouviria isso há 6, 7 anos atrás, antes das travestidas, antes de viajar ao Brasil, eu ouviria isso e só aceitaria como, eu acho que a vida funciona assim. E hoje não, hoje eu consigo levantar minha voz pra dizer, ei, isso é paia, ei, isso não dá mais não, ei, 2022, a gente tá nessa.
Mas essa Vocês. evolução é mais do clique, né? Da rede social. como é que vocês falando veem um isso? pouco assim sobre as experiências que eu tenho, assim, o preconceito ele é falta de qualquer forma. Mas o que me deixa mais assim, é quando eu vejo esse preconceito partindo de uma minoria para minoria, sabe? Outro dia eu ouvi um discurso de uma senhora. E aí, isso no ônibus. E aí ela falando sobre a vida dela com outra fulana, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, em algum momento da história, assim, aquela nega, tipo assim, como... Assim, esculhambando por ser preta, né? A parente dela. E aí eu fiquei... Gente, olha como é curioso isso, assim. Uma senhora que já tá nesse grau de idade, sei lá, e que... Sabe, assim, também é uma vítima do preconceito, praticando esse preconceito, né? E aí, assim, quando o preconceito chega em mim, eu acredito que ele chega de forma muito... Não sei se leve, porque não existe essa palavra, mais maquiada. E aí eu não consigo sentir. Mas aconteceu algo muito curioso semana passada comigo, que foi o quê? Eu pedi um Uber Moto pra ir no supermercado fazer, né, a compra da semana. E quando o motorista chegou, ele olhou pra minha cara e disse assim, você devia ter pedido uma moto maior. Aí eu disse assim, uma moto maior? Aí ele, uma moto maior e tal. Eu disse assim... Moço, assim, eu não sou a primeira pessoa gorda, né, a ser passageira. E assim, eu acredito que uma grande parte da população de passageiros do Uber são. Então, eu acho que quem tem que mudar a moto, na realidade, é você para atender o cliente. E não eu tenho que pedir uma moto maior. E o desfecho dessa história? Você foi na moto? Não fui na moto. Eu cancelei quer dizer, ele cancelou a viagem, né? Porque eu acho que ele ficou com algum medo da minha denúncia. Isso, agora, o mais foda de tudo é porque, assim, a Uber, ela não tem uma opção pra você... Tipo, dizer com detalhes, né? O que aconteceu. Assim, o que foi o motivo? E foi o que também me deixou com mais raiva, porque eu queria ter feito um textão. Olha, vocês capacitem esses... funcionário. Você chegou a divulgar aí bota a tática, eu vou dizer palavra. Porque eu achei absurdo, assim, não ter essa descrição para que a gente pudesse realmente relatar o que aconteceu. E aí, assim, aí eu volto para essa outra questão. Era um senhor velho, horroroso, banguelo, assim, uma catraia. Eu achei sangado. Sabe? Primeiro que você é feia. Primeiro que você é feia, sabe? Dava pra ter dito isso e cometer esse tipo de coisa. É a mesma história que eu falo da senhorinha. Aí quem é que vem no outro Uber Moto? Um homem belíssimo, educadíssimo. Não, moça, comigo não acontece esse tipo de coisa, sabe? Se desse até fazer um... Mas você chegou Foi até melhor essa troca, sabe? Mas divulgar isso nas tuas redes sociais? Você chegou a divulgar? Eu não cheguei a divulgar, né? Porque, assim, foi algo que, a princípio, me entristeceu muito. Eu cheguei ainda no mercantil, ainda meio querendo chorar, sabe? Assim, querendo... Poxa vida, isso ainda acontece, sabe? Assim, e é da minoria pra minoria, cara. É o que me doeu mais, foi só que, assim... E aí eu aproveitei e disse, quer saber? Eu vou comprar uma cerveja, vou comprar um tira-gosto e vou beber... E vou assistir uma série. E vou viver minha vida, assim. Eu não vou deixar com que isso me afete de uma forma como no passado já me afetou muito, sabe? Assim, é a história do cansaço, exatamente. Né, Patrícia? Tô cansada eu tenho minhas convicções. Eu sei que eu sou uma gorda linda, uma gorda gostosa, sabe? Eu sei de tudo isso, então não é um comentário desse que ia destruir o meu dia naquele dia. Mas, assim, acaba ainda me deixando triste por conta, né, dessa questão de ser da minoria para minoria. Que eu acho que era uma classe que deveria se unir, se reforçar e, pelo contrário, acontece muito disso. E você, Caroline, como é que você vivencia esse preconceito? Você acha que evoluiu, que não evoluiu? Enfim. Evoluiu. Eu acho, assim, que às vezes chegou um tempo que de uma forma ficou muito mais velada. Que é como fala, muito maquiado. É porque todo mundo quer sair bem no clique das redes sociais, né? Sim.
que fica aproveitando, tipo... Principalmente a gente vê mais quando é época de campanha assim, não política, mas quando é as datas comemorativas, do combate à homofobia. O único mês que você vê o maior número de LGBTQIA+, em propaganda de televisão é só em junho, o conta. Aí de questões raciais, pretos, né, você vê mais em novembro, e assim vai, você vê você vê só nessa época, e não durante o ano todo. Aí você fica, por que isso eles querem? Aí eu acho... É muito complicado, que realmente tem, principalmente eu vejo assim nas crianças, principalmente por eu ter sobrinhos, que teve uma época que uma sobrinha minha foi morar comigo, aqui em Fortaleza, que ela morava no interior, e você vê que é uma construção já em cima da criança desde pequena. Então, eu tive essa sorte, assim, abençoada, sempre convivi muito com todo mundo, diversidade sempre, por conta da minha família principalmente. Aí veio essa sobrinha morar com a gente desde pequena, ela olhava as pessoas pretas na rua e ficava assim, achando estranho. É feio, né? Aí eu, mas por quê? É porque é escuro, preto, sei lá. Aí eu, vale. Aí eu começava a construir dizendo que isso é errado. Aí vem aquela coisa também do menino, da menina. Isso não pode, que isso é de menina. Ela olhava pra mim, eu pintada. Vale, tu pintar isso é de mulher. E quem disse eu não sou mulher? Vai que... Construir isso, porque isso vem sempre construindo na família da gente, umas piadas que você escuta de pai, às vezes você escuta umas coisas da mãe, que uma vez ela falou, eita, já vai extravecar. Aquela coisa assim, ó. E eu sou pessoa, às vezes eu sou uma pessoa muito agressiva e às vezes eu sou muito, tento malear, mas às vezes você não consegue realmente segurar, e também vem aquele medo, né? Porque você o mundo hoje, você vê como é que tá, como é que você vai responder, o lugar que você tá. Porque hoje, às vezes, qualquer hora, você não sabe onde está, você, no outro dia, você amanhece no caixão, com um tiro na testa, uma facada, é muito sério, como teve recentemente do cara que entrou no bar e esfaqueou nada, que hoje foi preso, graças a Deus. E aí vai, esse medo às vezes constrói, às vezes é um medo que te dá coragem pra poder enfrentar certas piadas na rua, quando você sobe no ônibus, os olhares. E assim vai. Infelizmente, é algo que eu acho que vai demorar muito, porque como a Patrícia falou, realmente tem a classe LGBTQIA+, mas é letras que são unidas, mas ao mesmo tempo são todas desunidas, que tem preconceito dentro da outra classe, a gay afeminada que não gosta de andar com travesti, a gay masculina que nega as afeminadas, e aí vai. E por aí vai. E a gente às vezes até evita de falar dessa briga que existe dentro mesmo, pra não criar pauta. Enfraquecer ainda mais, exatamente. Né? Mas existe e não sei se vai ter um fim assim. Talvez teve uma época que a gente se sentiu mais livres e ultimamente a gente tem medo desse medo de ter uma prisão meio que invisível assim na frente da gente, de querer falar, de querer brigar, mas é um medo que te dá coragem, meio que tem que dar uma coragem que te dá medo, a gente não sabe dizer. E uma coisa que eu fico pensando é que o fato da gente ter se reunido em algum momento nessa liberdade deixa a gente muito forte. Nada tira da minha cabeça aquela vez que a gente foi naquele shopping do interior do Rio Grande do Sul, todo mundo queria comprar uma bota, aí foi todas elas num... Aí entra esse monte de bicha afeminada, travesti, transexual, a gorda, a outra gorda. E aí, tipo assim, era aquela cidade conservadora, uma cidade majoritariamente branca, assim, só tinha gente branca na loja, né? E entra, o que é as travestidas entrando naquele shopping, né? As pessoas se cutucavam na loja, assim, e tal. Mas eu acho que a gente só saiu bem, a gente riu horrores da situação, porque a gente tava juntas, né? Porque aí uma coisa é você pegar uma delas sozinhas, assim, no lugar e virar uma chacota. Outra coisa é a gente chacotar você de volta, né? E aí eu acho que essa foi a coisa, assim, que mais me preparou pra furar essa bolha. Foi saber que eu tenho umas irmãs aqui pra segurar na mão também. Uma situação que agora eu lembrei, foi até no Juazeiro do Norte. Tava eu, Patrícia, a Isabela e a Silvera. A Gisele, né? Sentada no bar, porque a gente sempre chamou, tá? A Rodriga e tudo. A gente chama aí, A né? Fapinha. Sempre no feminino. E aí estávamos no bar, eu e Gisele montada, né? Caroline, Isabelle. E aí a gente chegou no bar, pediu uma cerveja e no mesmo lado tinha um casal
E mais 2 meninas começaram a olhar pra gente e rir, né? Rir assim de longe. E a gente olhando, vai, doido. A Silvéria, vamos rir também, gente. A mesma coisa. Aí, na mesma hora eles pararam, se sentiram incomodados. Para você ver, né? Tipo, se fosse um doido, mas aí tamo junto, Pois é, gente, vamos falar um pouquinho, voltando aí pro coletivo, um pouco das histórias de vocês estavam ali dentro dos enredos, eram sempre histórias reais, vocês compartilhavam essas histórias e daí surgiam temáticas para que vocês colocassem dentro do espetáculo, histórias de ficção também, como é que era isso? Eu acho que é uma mistura de tudo isso, assim, na verdade. Eu acho que uma coisa que era muito bonita é que não tinha uma amarra, não tinha uma prisão. Olha, a gente vai ter que fazer histórias sobre nós mesmas. Não. A gente vai ter que fazer histórias que nos emocionem, que nos impulsionem, que façam sentido pra gente, sabe? Eu lembro muito bem de quando a gente fez um exercício que a gente tinha que levar matérias de jornais reais, né, sobre pessoas homossexuais, pessoas travestis, pessoas transexuais. E aí a gente reuniu essas histórias e foi contando e foi lendo uma para outra. A gente foi encontrando um texto, encontrando uma motivação, até a gente encontrar quais histórias daquelas poderiam entrar na peça, né? E aí, tal hora entrou um vídeo, um áudio, né? De um vídeo inteiro, assim. Era um processo que era real pra gente, porque são histórias de pessoas que aconteceram, mas que não eram necessariamente sobre a gente, né? E ao mesmo tempo a peça também tinha momentos de super confessionário, assim, da gente contar histórias da nossa infância, história da infância da outra que vem pra minha boca, né? Eu acho que tem uma coisa que as pessoas às vezes não percebem, mas que pra mim revela muito, é que o fato dessas histórias serem tão bagunçadas entre realidade e ficção, entre Patrícia, Barbada e Caroline e Deidiane, é que essas histórias são universais. Em algum lugar a gente se encontra dentro dessas histórias. Mesmo alguém se identificava também, né? E aí eu lembro, por exemplo, tinha uma cena que era uma cena que eu não esperava ter uma motivação tão grande quanto teve, que era a cena das toalhas, que era uma cena que a gente brincava e fazia vestidos com as toalhas. E ela começava de uma forma muito simples. Começava com a gente brincando com essas toalhas e fazendo vestidos simples, até que a gente ia fazendo vestidos mais elaborados e movimentos mais rápidos. Da hora a gente montou uma de nós, que era a Alicia na época, e a gente botou ela de todas as toalhas e ela ficou gigantesca e ela tinha uma peruca. E aí a gente transformou aquela brincadeira de infância, que pra mim era muito de quem sempre sonhou em se montar, mas que não. Várias, a Renata, né, lésbica, a Luana também, outras bichas que não se montam, todas elas em algum momento botaram uma camisa, uma toalha e viveram essa emoção. A gente descobriu nesse processo conexões entre a gente que a gente nem sabia que elas eram conexões. Sim. E era muito bonito de se ver, assim, que, como o Rodrigo fala, o público se identificava muito. Então, assim, para além dessa história das toalhas, aí tinham outras histórias, outros contextos que também, né, o público... eu já passei por isso. Eu já vivenciei isso. Vale, meu Deus, como é parecida com a minha história, sabe? Então, era muito bacana também ter essa troca, né, com o público. Teve uma cidade no Rio Grande do Sul que a gente foi, eu não vou lembrar o nome das cidades porque faz muito tempo, mas que a gente foi para um teatro que tinha um debate depois e aí falaram que uma das mulheres falou que era muito difícil porque ela morava em frente a um ponto de prostituição e ela tentava todos os dias levar café para as meninas, levar um lanche, levar bolo. Sempre que tinham muitas meninas, ela tentava levar alguma coisa mais substancial. Mas ela sentia esse preconceito e aí ela tinha ido para assistir a peça para ver se ela aprendia a lidar melhor com aquelas pessoas. E a gente ficou muito tocado, né? Assim, eu fiquei bastante tocado. Muito por não ser uma pessoa trans que passei durante muito tempo nessa luta, né? E aí quando a gente saiu, a gente foi comer um cachorro quente na esquina, bem do lado do teatro. E aí tinha uma travesti preta comendo no lugar. E quando ela olhou assim, eu acho que ela olhou pra Patrícia e pra Verônica. Eu não lembro pra quem ela olhou assim. Ela olhou assim, os olhinhos cheios d'água e falou: eu não tô sozinha. Essa cidade eu sempre fui muito solitária e eu não tô sozinha. Nossa, todas elas começaram a chorar e abraçaram. Ai, gente. E teve também outra história que foi muito bonita. Acho que não sei se tocaram as meninas assim, mas tocou muito a minha Verônica. Eu acredito que foi em Palmas que a gente teve aquela travesti que era cega. Não sei se vocês lembram. E aí ela falava assim que o espetáculo ele era meio que uma coisa de resgate pra ela, né? Porque ela dizia que tiveram muitos momentos na vida dela, na verdade, que ela pensou em desistir de tudo, inclusive de não ser mais travesti, né? Por conta de tudo que ela vivenciava. De não ser quem ela é, né? E isso, assim, mexeu comigo, com a Verônica, a gente depois ficou, sabe, refletindo sobre isso.
como deveria ser a vida daquela pessoa, querer ser o que ela é numa cidade que tudo ia contra ela e aí veio um grupo de artistas lá do Nordeste e traz essa mensagem com arte assim, não sei se pra salvar ou se pra, sabe, dar um start assim de que é justamente isso, eu não tô sozinha. Por isso que essa história não pode acabar, Lana. Gente! Gente, conversando com elas, a gente vai do riso ao choro num clique. É impressionante, porque a gente consegue... Não, eu tô arrepiada aqui. Não, tá mesmo. A gente poderia... A gente tem condições e é tão bom ficar ouvindo, porque hora você faz... Você reflete, aí você quer chorar, aí daqui a pouco você ri, entendeu? E esse é o novo espetáculo das travestidas. Vocês não estavam esperando. Quem dera, gente. Eu sou do time Volta. Já começamos a campanha. Gente, inclusive, comecem aqui nos comentários. Gente, já segue. Olha, se você tá assistindo a esse episódio e não tá seguindo a gente, tá fazendo tudo errado. Já segue. Curte, comenta, compartilha, blá, blá, blá. Volta lá, depois que acabar esse episódio, lá no começo, o primeiro episódio, com já que vocês estão vendo as travestidas, né, parte delas aqui, com Silvera e com a Deidiane Piaf, que chegou pra fazer surpresa e ficou lá com a gente, fez todo mundo se acabar de rir, porque a mulher é doida de pedra, é muito engraçada. Doida de pedra, né, não? Então, isso é muito bom. E aí, gente, parem com isso. Eu tava louca que ela viesse aqui pra ela contar a história da Linda mulher, Trans. De quê? Da Linda Trans. Não, olha, a gente quase mija de rir, não foi, não? Ave Maria, Ave Maria. Ela falando do comercial que ela fez e que a empresa faliu logo na sequência. Que era a Lisoneide, gente. A Lisoneide. Da Rabelo, foi, ela já falou. Ela falou. Ela é maravilhosa. Eu tava agora, vamos trazer uma coisa mais feliz, que tô aqui com um choro. Eu nem sei de quem. Eu tava curiando tuas redes sociais, tava no teu Instagram e eu vi tu cantando Pitch. Eita. Ai, maravilhosa! Olha, agora me diz uma coisa. Você falou aí que tem coisas novas vindo e tudo. Eu sempre peço uma coisa que eu nem sei se todo mundo gosta, mas eu sempre peço, que é palhinha, sabe? E aí, tipo, tu que lute. Se quiser dizer não, tudo bem, mas vamos ver uma musiquinha, sério, e de alguma coisa nova e alguma coisa que tu gosta muito, que pode ser inclusive da época das travestidas. Por favor! O que eu vou cantar, meu Deus, da época das travestidas? E aí a gente quer uma coisa novidade também, tá? Que tá pra trazer o projeto aí. Uma que eu amava cantar essa música, a gente sempre cantava, e eu já recebi carão por cantar essa música no camarim. J'habite celle avec maman, ça me prend travailler, où ça j'ai pour me partir compagnie, une tortue de canarie, et une chatte. Menina em francês, tudo errado. Uau. Eu tinha uma versão, mas não vou cantar. Não pode cantar. Levou carão. Porque esse era o solo da Verônica, era muito baixinha essa música. E aí o Silvério sempre ficava: não dubla essa música, você tem que estar preparada pra entrar em cena, você não vai entrar pra dublar, então não dubla antes de entrar. Não é que é uma coisa de técnica necessariamente, assim, não é uma técnica expressiva, mas se você vai entrar em cena, se você vai pra rir na cena, não entra e só rir quando entrar, né? Já entra na energia. Então, tipo, eu ficar dublando a música não era a energia da cena, né? Enfim. Agora, tinha uma que eu gostava muito, Rodrigo, que era olha, eu ia falar a música da Beyoncé. If I Were a Boy, mas não era If I Were a Boy, era... I Fell in Love with the Dead Boy. Essa era muito boa. Bora, como era? Eita, agora o negócio é lembrar a música. Já tá dançando, ó. Não, bicho, não vou lembrar essa música. Eu cantei ela, não tem nem 5 anos que eu não canto essa música. E as novidades, então. Tá, eu vou cantar um pedaço de uma música que ela é uma música que eu conheci há 12 anos atrás. E eu me apaixonei pelo rapaz que compôs essa música. E nunca superei, mas hoje ele tem filha, a gente é amigo, hoje não passou. Mas na época... Queremos nomes, trabalhamos com nomes. Não, é o Caio da outra galera. Acho que tu conhece o Caio. O Caio. E essa história pode vir à tona? Pode, a gente é muito amigo. A gente faz 12 anos. Que era ele... Sim. Eu fiz princípios com ele. Da Luísa Nova aqui, né? Aí tá nesse novo projeto? Tá no novo projeto. Nome aí, que é? Que é uma coisa assim, esse álbum, né,
Pris fez 10 anos esse ano. E ele me ameaçou de morte, eu queria deixar essa denúncia. Ele falou, se eu não gravasse essa música, ele ia na minha casa, ia destruir tudo. Eu falei que eu ia gravar só por causa disso. Não, mentira, é porque eu amo muito essa música. E aí eu vou cantar só um pedacinho, tá? Vai. Criança, bom dia, abre essa cara, sobe essa cortina e vem olhar o sol da janela ou dessa cama. Não perca o tempo precioso desse amor. Eu sei dos dias que você sonhou com essa cena, nessa rotina. Acorda e me oferece com amor o sabor do teu primeiro beijo do bom dia. Ai, gente. Como é que eu não me apaixono? Como é que o homem canta isso pra mim? Eu não me apaixono. Eu queria revelar que essa música ele fez pra mim há 2 anos atrás. Em primeira mão, para o pode ser. A gente precisa de um comercial, né? Pra poder se restabelecer. Gente, ó, música. Sabe uma música que ele compôs que é muito famosa na cidade? Alegria Amarela, da Lorena Nunes. Ah, ela é mara, Indo nesse mar, indo... É do Caio, essa música. Canto, ele regravou, inclusive, essa música. A Lorena também é outra que é... A gente tem muita gente boa, né, gente? Impressionante. E você que tá assistindo a gente pela TV Diário, também temos esse programa na íntegra, tá? Aqui vocês estão só com 30 minutinhos. Então, quiser assistir tudo na íntegra, tá curtindo, vai lá no nosso canal do YouTube, aproveita e assiste essas maravilhosas. Agora, vocês sabem, vocês que já estão aí, nossos espectadores, conhecem que nosso segundo bloco é de desafio. Mas antes, nós vamos falar de um tema que a gente não falou no bloco anterior, que é de quê, Alana? Do bloco, né? Que a gente viu que o coletivo virou um bloco e tem tudo a ver com carnaval, né? E devia ser muito massa lá em cima, né, a galera? Como é que é isso? Como é que surgiu, né? Fala pra gente aí. Na verdade, tudo que essas bichas queriam fazer, elas faziam. Aí vamos fazer uma festa, fizeram uma festa. Ah, vamos fazer um cortejo, fizeram trem da alegria, a gente já fez, gente. Como assim? Fizemos Transvirada. É, a gente tinha uma festa chamada Transvirada, que a gente tinha uma sede lá no Benfica, e a gente precisava levar as pessoas até onde tinha uma festa. E a gente conseguiu isso com o quê? Com o trem da alegria. Mas não precisava de Fofão, de Capitão América. Tinha elas. Então era a gente que... Eu lembrei de perguntar. A Mulher-Aranha. A Batman. Denis Lacerda tava contando que tava em cima do trio com o Silvério. Aí, gente, vamos fazer um beijaço aqui na Praia de Iracema, todo mundo se beija. Aí, bicha, tu vai com quem? Ai, bicha, tu vai com quem? Como é que era? Fala aí dessas loucuras. Mas, aí, um belo dia, o Silvério falou assim, bicho, um dia a gente tem que botar um trio de carnaval das travestidas e tudo mais, não sei o quê. E aí, uma outra louca, mais louca que ela, a Luana Caiube, falou assim, bora. E aí, as duas loucas falaram, bora. A gente nunca tinha feito nada parecido. Acho que a gente tinha uma experiência com show, assim, mas muito diferente, assim, não de um show de música com dança, com fantasia, com... Mas aí a gente se reuniu num café e a gente botou na mesa e falou, galera, não vai ter dinheiro, não vai ter nada, vai ter nós mesmos. A gente fazia o quê? R$50 no final de semana de bloco, assim, era... A gente fazia porque a gente achava que o projeto era massa, assim, né? Foi o quê? 3, 4 anos? Foram 4 anos? 4 anos, né? Eu acho que foram 4 anos de bloco. E aí... No primeiro ano foi uma coisa da gente fazer por garra mesmo, assim. Eu lembro até que a gente se estressou por causa que não fazia dinheiro mesmo. A gente tava gastando mais do que fazendo. Teve uma pagando multa, pra trabalhar, tipo. levaram nossa caixa de som. Foi um babado. O primeiro ano foi a gente não sabe fazer isso, né? Só que em vez da gente desistir, a gente foi no segundo ano mais preparadas. O Silvério também já tinha um pouco mais de força na cidade. Então a gente conseguiu passar em uma edital, conseguiu uma verba de patrocinador e conseguiu fazer a coisa funcionar mais pra gente também não ficar 3, 4 anos tentando, né? A gente já tinha uma carreira, a gente já tinha espetáculos que funcionavam, então a gente não precisava... A gente precisava por outros motivos, mas de financeiramente a gente não precisava do bloco. Sim. A gente queria o bloco, né? E aí virou assim, o primeiro ano foi bem louco, porque eu meio que assumi o vocal do bloco sozinha.
O Silvério não tava na cidade, a Beta teve vários problemas de saúde na época, toda semana ela tinha um negócio de Muito febre. enferma, a bichinha. Uma senhora, ela já era uma senhora. Era mais Nem é velha tão do velha, grupo. não, mas ela já era... Mas a mais velha do grupo. Era uma senhora. E aí, mas enfim, o primeiro ano rolou. E aí depois do segundo ano é que a gente realmente foi pegando gosto e aí foi acontecendo até a gente ser a atração principal do carnaval numa noite, né? A gente foi Que mara. num carnaval oficial, que foi chiquérrimo. Era muito louco fazer o bloco. Era muito louco. Não sei porque a gente se meteu nisso, porque a gente passava o som 10 Era da manhã. quanto tempo, assim, de bloco? Então, a gente passava o som 10 da manhã, que já era trabalho, né? Passava Sim. o som de 10 a meio-dia. E aí. 10 a meio, 2 horas passando o som? Era de passagem de som? Era de passar de tudo, passar. Era, tinha que Gente, passar era um show! tudo. Era um show, praticamente. Pelo amor de Deus. Então a gente tinha esse tempo de passagem de som. Aí a gente ia fazer, sei lá, tinha dias que a gente ia fazer televisão antes de entrar no palco. Tinha dia que a gente tinha que fazer um photoshoot para um jornal. Então a gente tinha um dia inteiro, a gente se montava, dançava. As meninas ainda animavam antes de eu começar, eu e o Silvério antes de entrar. As meninas já estavam lá animando, já fazendo a bagunça. Tinha um negócio, e aí pra gente conseguir arrecadar mais dinheiro, a gente tinha a transvirada de carnaval no Mambembe. O finado Mambembe. E aí a gente ainda passava a noite todinha, performando, tocando, fazendo sala. A gente só terminava de trabalhar às 5 horas da manhã. Cara. Com que cara? Não sei. Jesus. Mas tem fotos e imagens. Tomando banho de chuva. Sangue de Jesus. Nossa, a gente já fez muita coisa nesse vlog. Gente. Elas tomando banho de chuva no Mambembe de manhã, bem cedo. Na bica. Nossa, a gente já fez muita loucura pra esse bloco. Mas isso eram 2 horas de show. Começava hoje, tá nada aí. Dá saudade? Muita. Temos expectativa para 2000. Temos expectativa Não, para 2000. era gostoso pensando. porque... Não, eu digo assim, claro que era cansativo, né? Porque a ideia que me passava, por exemplo, assim, Vale Agora, a gente é um grupo de show. De show, de banda, Uma banda né? de forró. Vale, a gente é uma banda de forró. É uma banda de carnaval. Agora, eu disse assim, menina, acho que essa é a vida. Porque eu dançava, né? A Caroline era a coreógrafa do grupo. E aí a gente marcava ensaios na sala da casa da Luana, né? Eu era meio improvisado, mas acontecia. Mas aí eu tinha essa sensação, gente, eu acho que as dançarinas vivenciam isso, sabe? Assim. Mas é porque as pessoas não pensam no trabalho anterior de todos. A gente começava a fazer o bloco outubro, novembro, né? Pra ele sair em janeiro e fevereiro. E, além de ter os ensaios da banda, os ensaios da coreografia, a gente produzia os figurinos. O último ano do bloco, a gente fez todos os figurinos originais. Pra sair todo final de semana tinha um tema. E aí não era só isso, a gente tinha um photoshoot com esses figurinos. Menina, era Você um chegava a negócio... fazer ensaio aberto também ou não? Não dava tempo, não dava tempo. O que a gente fazia muito era bloco fora do bloco oficial. Então a gente fazia em bares, a gente já fez festa contratada. Ou invenção, né? Pra que a gente tá fazendo isso? E aí, além disso, eu ainda tinha outros trabalhos paralelos com o carnaval. Então, na época do pré e do carnaval, eu não sei como é que eu vivia. Era assim, era só o e a caatinga. Rola esse pia aí, porque, nossa, era desesperador. Assim, e todas nós, acho que todas nós. Quando eu chegava o carnaval, eu lembro que a gente torcia pro nosso dia no carnaval ser sexta-feira pra eu conseguir ficar bêbada no resto do carnaval. Porque se os nossos shows fossem no domingo, eu tinha que ficar o carnaval evangélica, assim. Caia numa segunda. Pra ter força. E só ia aproveitar a segunda e terça. 2023, então, de repente, sim, talvez. Talvez que a Lívia sabe? quer encabeçar o retorno, né? Vocês já perceberam que a Lívia e a Lana são as fãs número Na 1. verdade, nós estamos fazendo esse episódio, nós estamos É sendo uma contratadas, intervenção. né? Então, 2023, Então, em 2023, eu tô com um projeto novo que é o Bloco Mambembe, que é partindo do Mambembe, né? Que massa. Que a gente vai ter uma pré-estreia desse. Aí já teve um primeiro baile Mambembe, que foi o primeiro gostinho, mas a gente vai ter realmente, assim, um primeiro grito de carnaval no Fogo no Parquinho, que já aconteceu, já teve. Desculpa, falei, mas a agenda foi dia 8 agora, né? E aí a gente tá com esse projeto pra ter esse bloco, que não é parecido com o Bloco das Travestidas, ele tem outra proposta, mas é um bloco de carnaval, né? Sugestão, participação especial das travestidas! E é isso que eu ia falar. Nada impede que num carnaval a gente faça Vocês estão comeback. vendo, né? Olha, Vocês tem cobram uma aí a promessa aí produtora. rolando, Mas exatamente. ela vai me matar, mas ó, vendi o peixe. E aí vai rolar o nosso desafio agora? Eu acho. Podemos? Explica. Gente, então. Não O que, tinha que a esse gente negócio de faz? desafio. Tia, não, é surpresa mesmo. O que a gente faz? Olha, gente, no segundo bloco do programa, a gente sempre propõe esse desafio pra mostrar pro público as habilidades de cada um.
Eu e a Alana pensamos em algo. Não, você pensou mais do que eu esse. Acompanho já, realmente eu tô brincando assim, mas eu sou fã mesmo do trabalho de vocês. E eu sei que essa coisa das esquetes, das histórias sempre entram um pouco na temática. E eu tinha pensado a gente relembrar algumas dessas histórias de vocês que já foram temas aí de espetáculo. Então a gente puxar da memória e a gente mostrar aqui ao vivo um esquete dessas lembranças. Essa é a minha ideia. Acho Ó, maravilhoso. lembrando que eu sou uma atriz fora de atividade, hein? Tô trabalhando... Faz 3 anos que eu trabalho só com música. Será que rola? Podemos? Jesus. Vai, Caroline, tu lembra da tua? Lembra? Lembro. Pois de falei fazer por rapidinho. ordem. Não, vai com teu coração. Tu é bom de memória, Caroline? Tu lembra de todas, é? Ó, Isso terminava com a briga. mas qual era o texto que eu dizia? Ai, meu Deus. Só pra quem não... É de qual espetáculo? Do... Quem tem medo de travesti? medo, né? Que foi Quem o tem medo de último travesti? espetáculo que a gente... Câmera de vocês. Meu Deus. Vamos Eu falo pra qualquer câmera. É, a sua é aquela. A minha aquela? É, aquela. Bufa, Quem vai começar? querida. Eu tô... Vai. Nenhuma lembra de nenhuma. Não, lembrei. Vai, vamos. Menina, quando eu tinha 13 anos, eu assumi pra minha família que eu era gay. Aí a minha família todinha riu, foi aquele fuá. Aí tu acredita que depois eles vinham pedir pra me botar os peitos e me dar Fafá de Belém? Mano, a minha família era o ó. Uma vez eu tava com a minha mãe, com meu pai, assim, na janela de casa. Aí passou uma bicha completamente afeminada. Aí minha mãe olha pro meu pai e diz assim, olha que nojo. Aquela bicha passando assim, toda afeminada. Aí, bicho, eu não aguentava mais aquela situação. Eu olhei pra minha mãe e disse assim, Vala, nojo de quê? Se tu tem um igualzinho dentro de casa. Pior, verdade. Bicha, peia pra 10 eu levei sozinha, bicha. Ela me Mona. bateu, mas viada até hoje. Coisa da vida. Pois a minha maior felicidade é quando minha mãe saía de casa. Que eu ia lá no guarda-roupa dela, ó, pegava aquele vestido e passava o dia usando. Pois quando eu escutava o barulho da chave, aquele vestido, ó, sumia e ficava ali, ó, brincando de carrinho. Vala, mulher, aquele vestido da Aventi. Vai, mulher, como a senhora é. Oh, ela falou de preconceito hoje, agora vai começar com preconceito agora. Parou a briga vocês duas. Olha, você lembra? Gente, que massa! É muito bom, gente! Essas histórias são reais, baseadas em fatos reais. Vamos à questão da pesquisa dessas histórias. Realíssimo. Realíssimas. São É sério? reais. De vocês? Cada uma misturou as histórias, assim. Não cada um necessariamente contou. o que você falou, você vivenciou. Exato. Exatamente. Já acabava misturado, assumindo pegava da um pouquinho de outra. uma, juntava E o criava. exagero também, rola um exagero pra enfim, caber na coisa da comédia, né? Senão não é teatro, é só a gente fofocando Mas a na história calçada. da P é engraçado, né? A gente sempre fala isso, né? Tipo, de você pegar a dor pra transformar em riso, mas a história da P é verdade, tipo... Não foi Não, comigo, sim, né? Não mas foi dá comigo. Mas eu acho que a gente, por exemplo, essa não é uma história que se relaciona muito com a questão da minha mãe. Mas eu já ouvi isso da boca do meu avô, entende? Então eu consigo me relacionar com essa história. Que eu acho que. É verdade, Acho que apanhei. cada uma passa muito sobre E ela era isso. atrevida. Eu fui muito danadinha quando era criança. Danadinha? Ela não apoiou porque era gay, não. Ela apoiou porque ela era atrevida. Ai, era. Eu respondia muito. Oh, Hoje eu meu. fico mais calma, respondo também. A comédia e o drama estão muito ligados, né? Sim, no coletivo de ou vocês. no nosso espetáculo tinha muito isso. Tem uma hora que você tava chorando e do nada, pá, a pessoa começa Se a aqui a rir. gente tava assim, na conversa Tinha com essas vocês. quebras, assim, muito grande. E praticamente é a nossa história, praticamente, das gays, das trans, travestis, que às vezes você vai contar uma coisa muito dramática e da forma que a gente fica contando, elas contam, é muito engraçado. Tipo, tem uma amiga nossa, a Isabelle Fife, eu não sei, Rodrigo, vocês conviram muito. Tipo, ela vinha contar histórias pra nós, assim, umas coisas muito trágicas que a gente tentava ficar sério e não aguentava, porque ela era muito engraçada naturalmente. Ela parada de cabeça baixa, você ia, que era muito engraçada. Então isso é o dia a dia da gente. Às vezes a gente tenta transformar essas dores em risos pra não ficar somente naquela
querendo cada vez diminuir e ficar triste, porque é forte. É rir da própria desgraça Exatamente. mesmo. E seria irreal se a gente fizesse um espetáculo de comédia que não tivesse nenhuma profundidade, porque a nossa vida não é flores e amores. E também a gente não poderia fazer uma peça de drama pra você chorar do começo ao fim, porque a gente não é esse tipo de pessoa. A gente não é a que vai ficar lá. Tudo bem que a gente pode sim, né, sentir momentos de tristeza, mas a gente tem umas às outras ali pra puxar, pra trazer, pra tirar um riso, pra pelo menos dar aquela respirada pra enfrentar as coisas. Senão a gente não consegue. Teve uma situação que a gente hoje morre de rir, que foi a do assalto que teve, que a gente foi postar. bicho. Assalto foi assim muito pesado, tiro, o bicho correndo pra tudo que Vê? é. Aonde? Conta aí, Que conversa pelo é essa? amor de... Olha, a pessoa falando de assalto, você acabando de rir. Gente, que A bicha correndo pro meio do mato. Oi. A gente participou de uns editais, aí foi aprovada. Esse edital foi exatamente nesse interiorzinho que o Silvério dava aula no parque de teatro. Aí vamos levar pra lá as travestidas. Aí nessa coisa de locação, como ia ser 2 dias de apresentações, que a gente convidou outras pessoas pra ir. Aí alugamos logo uma chácara pra todo mundo ficar nessa chácara. Era uma chácara enorme. Tinha uns 5 quartos, aí ficamos lá e tinha a pessoa lá que o Silvério já conhecia pra cozinhar pra gente. Tudo. Isso no primeiro. A Patrícia tava subindo na moto pra ir. Não, tu tava subindo na moto pra ir. Aí eu te liguei, não venha Graças mais. a Deus que eu não fui. E aí? Aí, pronto, a gente passou um dia trabalhando lá nessa instituição, nessa associação lá que tem, e voltamos pra casa e de noite ia ser o cabaré, que ia ser o show, que ia ser num bar lá, e todas felizes na piscina, bebendo. Aí vamos se arrumar, que já tá na hora, vamos tomar banho. Aí pronto, aí fomos jantar nisso. Eu que anunciei o assalto ainda. Meu pai do céu! Porque Gente, essa aí- história é real, É sério? real, Tá gente, acontecendo coisa eu tô pior que não pode dizendo. entrar na Porque na hora foi muito pesado. Aí quando eu vou, você, gente, aí o banheiro, um dos banheiros vagou, as bichas estavam jantando. Aí eu, gente, vou tomar banho, pegar minha toalha. A minha, como a gente tava na piscina, eu estendi minha toalha assim do lado de fora da varanda. Quando eu fui pegar a toalha, eu olhei assim pro lado, aí vi 2 caras vindo mascarados com a arma na mão. Aí eu olho assim pro outro lado, porque eu penso assim, não, eu vou correr pra dentro da casa. Não, eu vou correr pra fora, que não dá tempo de me pegar. Quando eu olho pro outro, aí já vem outro armado. Aí eu olho assim pra dentro da casa, dentro da sala, era junto com a cozinha, eu olho pra cá e falo, gente, é um assalto. Quando foi, eles entraram atrás da gente armada, e todo mundo saiu correndo dentro da casa imensa, ele tentou correr atrás do povo. Quantos eram? Eram 3. E aí, mascarada, todo mundo assim, gente. Aí eu entrei dentro do quarto junto com a Evelma. Que a Evelma, ela tem um probleminha na perna, que ela tava com o pé machucado, ela arrastando, corre. E eu entrei no primeiro quarto, aí fui fechar a porta, a Evelma entrou, fechei, aí corri pro banheiro, entrei no banheiro. É porque a gente Aí sabe os detalhes de cada uma das reações, aí pelo menos eu fico na minha A cabeça. Isabelle levou coronhada. Foi pesado. A Ruta tá rindo, ele levou a gente coreana rir por causa da mesmo, foi isso. situação, levou, foi Mulher, porque pesado. na época ela Aí era eu entrei no dessa banheiro, finura. Fechei a porta e pronto. Aí dentro desse banheiro tava a Yasmin Vocês estavam tomando com... banho. Você lembra que aconteceu uma coisa assim, Aí eu fechei a copiar. porta e Não, só fiquei termina. lá calado assim, só escutando os gritos, as batidas. Aí eles foram no carro do Fabinho, deram 2 tiros pra abrir lá o carro e a gente... Ai, tiro, aquele Mas é porque desespero. eu lembro dessa história, uma parte que teve uma bicha que ela debandou pra dentro do mar. A Felipe Araújo. A Felipe Araújo. E aí, Muita gente quando correu pros ela quartos, ficou corredor, sumida aí por pulou horas. a janela e saiu correndo. pronto, mataram a bicha. O Silvério pulou a janela, correu pra casa do caseiro e o todo mundo O assim, céu. tem a galera que foi pega e tem gente que conseguiu pular a janela e saiu pra correr nos matos. E quem ficou dentro da casa ficou lá no desespero. Eles não me pegaram, que eu fiquei no banheiro, mas a Yasmin... E levaram coisas de você. Mulher, eles pegaram a minha bolsa, que era uma mala assim grande, e simplesmente serviu de como é que fala? De suporte pra colocar tudo. Tipo, eu voltei pra casa só com a sunga, a toalha, a chinela que eu tava. E aí levaram o que puderam. Levaram a câmera da Evelma, caríssima. Tipo, a sorte que não pegaram o dinheiro, os cachê total que o Silvério tinha.
Que tava dentro de uma bolsa que o Silvério tá, ele conseguiu pular a janela e correr pra casa do caseiro e ligando pra polícia. Eu tô rindo, né, por outra coisa, porque eu visualizo a cena da Felipe correndo, porque a Felipe é muito performática, Ela é né? dançarina. Aí quando eles foram embora, aquele silêncio. Aí quando a gente foi sair, tentar ver quem, encontrar a outra amiga, a outra no chão, que tinha levado pra apanhar, levar coiorado. Aí depois, nesse corro todo, a polícia chegou, aí a gente vê, uma tá sumida, as Filipa sumiu, aí entrou aquele desespero, né? Aí teve tiro, então mataram ela, vamos procurar o corpo dela. Acho que elas são dramáticas. A gente ria, mas na hora lá, a gente toda se tremendo. Aí na hora eu achar, o meu celular, eles tinham tava em cima da bolsa e caiu. Aí acharam dentro do mato, piscando assim a luz, e meu celular, a única coisa que ficou. Aí na mesma hora eu fui ligar pra Patrícia. Pati! E o bicho E ela, o que é, mulher? Eu tô aqui já pegando a minha moto. Não, mulher, não vai mais, não. A gente foi tudo roubado. A gente tá indo embora. Querendo desesperar. E do nada a polícia chega. E isso, a Felipe ainda não tinha aparecido. Do nada a polícia pergunta o que aconteceu. Aí teve até uma homofobia deles lá que a gente ficou revoltada, elas tudo já, flor da pele, a Felipe chega desesperada, se batendo na gente, gente! Que ela ainda tinha se encontrado dentro dos matos com um deles na hora de que eles foram fugir, se bateu com ele e tudo. E aí, quando a polícia viu aquele todo movimento, um bando de viado, velho, mulher. Meu Deus. Você já, não sei o que, aí a gente mandou logo, toma papo, quero mais nada. Aí fomos pedir a Kombi de volta, aí na hora de ir embora. A cromada. A Silvéria senta na Aerocombi, né? Sendo na frente, a gente atrás, a cromada morava lá. Aí quando a Kombi vai saindo da cromada, Silvério. Ela, o que é? Aí lá vem ela. Aqueles garrafão de vinho, vocês esqueceram. Pega esse garrafão de vinho, assim, pesado. Pão, aí essa garrafa se dá pão. Uma hora dessa eu vou querer garrafa. Aí foi embora. E uma semana depois. Era bem delicada. Pichou. Mansa. Esqueceu o garrafão de vinho. Uma hora desce, né, meu povo? E se mandamos embora. Elas estão chegando em casa só de suga, chinelo e a toalha. E aí, foi uma semana depois que a gente foi se encontrar e que a gente foi começar a escutar as histórias das outras, né? E pronto. Cada tipo assim. A Isabelle, quando ela viu o desespero, ela correu pro banheiro, não sabia onde se escondeu atrás da privada, achando que não ia conseguir. Usar só tom de velho na mesma. Só pegou ela pelo cabelo, puxou. A outra no banheiro que tava trabalhando. Mulher, a gente vai falando das histórias, mas é porque passa um subfilme das coisas que a gente não pode contar também. Claro. Gente, É muita história. é muita história, né? Nesse coletivo. Dava pra ficar aqui meses, né? Mas a gente tem hora, minha velha. Gente, que prazer estar aqui com Ai, vocês. gente, Obrigada delícia. por compartilhar Agradece um pelo pouco dessas histórias de tudo. Foi emocionante. Corta só essa cena pra botar no final. Pega esse Eu momento. também lembro de outras. Amiga, o microfone, mulher. Ai, ó, já tô doida. Mas é porque eu lembro, assim, de outras histórias que a gente vivenciou, né? Que também foram, assim, claro que essa foi uma tragédia, né? Mas a gente, como eu disse, a gente pega a tragédia e acha graça disso. Mas aí vem na cabeça, assim, porque são muitas histórias realmente, sabe? Assim, cada uma mais engraçada, mais doida, mais absurda do que a outra. Gente, bom demais. Olha, queria agradecer demais vocês pelas vivências, as histórias que vocês trouxeram, a verdade de vocês, os risos, as quase lágrimas que vieram à tona aqui. É muito bom ouvir mesmo, assim, de ficar assim no nosso lugar, ouvindo assim o lugar de fala de vocês. É muito importante, acrescenta demais na gente. Não tem um podcast que a gente não aprenda muito aqui, né? Eu acho Com que esse certeza. foi muito especial, né? Muito especial. E a gente também participar um pouquinho desses bastidores, de tantos anos de história, dessa família que se formou também, que foi o coletivo. E estamos aqui na torcida, sim. Pelo menos uma turnê, gente. Terminando aqui, estamos na torcida simplesmente seu turnê, algum momento pra ter esse reencontro que é tão importante, tão essencial também. pra Ó, se sociedade que a rolar, gente vive vocês hoje. chamem a gente pra apresentar o retorno de vocês, Verdade. viu? Porque a gente tá encabeçando uma campanha aqui. Verdade, começamos essa
essa campanha. Mas muito obrigada, gente, de verdade. A gente que agradece. Eu fico muito feliz. Foi um demais. reencontro muito bom, né? Fazia muito tempo que a gente não se reunia pra falar sobre isso, assim. E a última vez que a gente se reuniu foi pra encerrar as atividades, né? Então, pra mim, foi muito bonito hoje. Foi muito legal. Obrigado mesmo, gente. Obrigada. E assim, é muito importante, porque a gente ainda... Eu consigo olhar ainda para as meninas, né? Ainda com esse sentimento de família. E que bom que isso ainda tá aceso dentro de mim, sabe? Assim, é muito importante a gente vir para esse lugar, falar sobre nossas histórias e... Obrigada, meninas, pelo convite. E obrigada, Ítala Barbada, também por fazerem parte, né, da minha vida, porque a gente ainda tá vivo, a gente ainda faz parte da vida uma da outra. Pelo amor de Deus, não me enterra, não. Por favor. Porque cada um praticamente eu carrego aqui. Mim, nas minhas histórias, nas minhas vivências, nas minhas falas. Eu carrego a Patrícia, carrego a Barbado, porque a gente carrega as outras, a Denis. A Yasmin, que tá longe. Volta Yasmin, mano. As europeias que estão lá, Então, Isabelle, é uma vivência que Alicia. não foi de um dia, não foi de um momento, foi de anos, assim, juntas. Uma brigava entre a outra, mas quando vem alguém de fora, ela se unia pra brigar com de fora. Só quem pode mexer com ela sou eu, ninguém de fora. Já derrubei porta de banheiro de boate pra defender o... Chagas E abertas. assim, vai, tipo, eu carrego as meninas em mim porque sou eu. Eu sou ela, ela Na sou pele, ele, né? assim, Inclusive, vocês têm uma... Vamos encerrar mostrando isso. Quem aqui tem aqui? A Patrícia tá escondidinha. A gente vai mostrar no contraponto. Daqui a pouco a gente pega... Ah, essa tá muito linda. Olha aqui, tá pegando. Deixa eu mostrar. Eu sou o Essa é a contraponto. câmera. Tá? É o conta plongé, gente, aqui. Ó, a gente mostrou, inclusive, no nosso primeiro episódio, Silvério Pereira e Denis Lacerda. Voltem lá, agora que vocês já estamos terminando. E vejam também. Vou já mostrar da Paty ali, que tá ali, escondidinha. É o mapa da mina. Pois tá. O caminho da felicidade. E antes de saírem desse episódio, não esqueçam de se inscreverem no canal. Vão lá no Instagram, @eu não pode dizer. E sigam a gente, tem muita coisa legal. E assistam os outros episódios. A gente tá trazendo sempre muito conteúdo de qualidade pra vocês. Tá aqui. Né? Esse daqui foi uma prova também. É isso, gente. Beijo, beijo, beijo. Até o Tchau, próximo tchau. Pode Dizer. Valeu, tchau.